Seja bem-vindo à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Quinta-feira tem jogo importante para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro recebe o Coritiba, recém-chegado à Série A do Campeonato Brasileiro. E os dois querem os 3 pontos, Berna, porque a primeira rodada foi ruim. Derrota para os dois, inclusive o Cruzeiro já está pressionado no comando de professor Tite. Venceu no fim de semana daquele jeito no estadual, vitória contra o Betim nos acréscimos. Precisa vencer hoje, porque no próximo fim de semana o duelo é contra o América. E o América às vezes não vale nada, mas quando é clássico e quando o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro perdem para o América, as coisas ficam gigantes lá em Minas Gerais. Então é um jogo complicado para o Cruzeiro, que tem dúvida no Gerson, que sentiu cãibras no último jogo. Mas não importa, Tite vai ter que se virar com o que tem. E o Coritiba de Fernando Seabra, que conhece bem esse Cruzeiro. Conhece bem, foi técnico do Cruzeiro, aliás, demitido de uma forma até covarde, né? Sim. Depois do vazamento do áudio do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, né, Isa? Eu acho que o Gerson vai para o jogo. Eu acho que o Gerson vai começar jogando essa partida, né? E eu o colocaria, já disse aqui, repito, no lugar do Christian pelo lado direito. Não jogando como ele jogou contra o Betim, como um segundo homem no meio de campo, ao lado do Lucas Romero. O Gerson que até abriu mais um pouco pelo lado esquerdo. Então, eu acho que o Cruzeiro vai a campo com o goleiro Cássio, Fagner ou William pelo lado direito, tá mais pro Fagner. E aí tem um problema, né? Porque o Villalba estava machucado, talvez volte no jogo de hoje, o Jonathan Jesus está machucado, de repente o João Marcelo vai formar a zaga ao lado do Fabrício Bruno com o Kaique. Exato. O que eu faria? Os dois Lucas, Silva e Romero, como volantes à frente dos zagueiros, o Gerson pelo lado esquerdo, centralizado Matheus Pereira, Kenny Arroio ou Wanderson pelo lado esquerdo e o Caio Jorge de volta ao time titular como centroavante. O time do Coritiba tem um craque, que é o goleiro Pedro Morisco. Para mim, o melhor jogador da Série B na temporada passada, disparado o melhor do Coritiba. Eu achava até que ele seria contratado por um time de mais investimento no Campeonato Brasileiro. O Coritiba trouxe muita gente, né, Isa? Por exemplo, o Tinga, que é uma bandeira do Fortaleza, que vai jogar como lateral direito, será ladeado pelo Maicon, zagueiro, né, o God of Saga, que jogou no São Paulo, no Vasco da Gama, no Santos. Mais à frente tem um problema. Um dos melhores jogadores do time, acho que só atrás do Pedro Morisco, é o meia português Josué, que não vai para o jogo. Fora. Então, Sebastião Gomes e William Oliveira devem compor a meia cancha. E aí o centroavante é outra contratação, Pedro Rocha, que foi artilheiro da Série B pelo clube do Remo. E aí o Lucas Ronier pelo lado direito e o Lavega, jogador que foi emprestado pelo Fluminense, jogando na ponta esquerda. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. A bola rola daqui a pouco, nesta noite, às 9h30 no horário de Brasília. Então você aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui, ó, ao meu lado direito, na parte superior da tela, ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br, né? Você está vendo aqui embaixo o endereço no gerenciador, no gerador de caracteres. E aí a gente coloca na tela as melhores oportunidades do mercado para você. Na capa do site, você clique aqui no botão Brasileirão Série A. E aí, Isa, Cruzeiro e Coritiba, a partida que será disputada logo mais daqui a pouco, hein? Às 9h30 da noite. Essa rodada tá difícil, hein? Porque o Cruzeiro também não tá jogando fazendo nada. valer a confiança, né? É, não tá jogando nada. Mas o Cruzeiro tá pagando 1,41 com empate com 4,42 e o Coritiba pagando 8,05 para cada real apostado. Porque um Isa. empate já vai ser crise pros lados da Raposa, né? Sim, eu acho. Uma derrota, então, nossa senhora. Exato. Piorou. Vamos fazer um match builder aqui, vai. Vamos clicar aqui no jogo entre Cruzeiro e Coritiba e aí você vai no modelo criar aposta. Uma vez aqui no modelo criar aposta, a gente tem as mesmas odds, claro, para quem venceu, se houver um empate. O que você acha que vai dar, Izinha? Empate ou Cruzeiro? Empate ou Cruzeiro, pagando 1,09. Total de gols na partida, você acha que mais de 2,5? Poucos. Poucos gols? Mais de 1,5? Mais de 1,5.
Mais de 1,5, pagando 1,29. A Isa está modesta hoje. Ambas as equipes marcam? Sim. Sim. Então, um empate por 1-1, de repente, né? Cruzeiro, total de gols a gente já botou. Coritiba, total de gols a gente já botou. Placar exato. Vamos ver se tem aqui 1-1. Tem, pagando 7,79. Mas eu já estourei o meu limite aqui no site da BandBet. A gente se empolgou, são infinitas as possibilidades no site da BandBet. E lembrando que você pode, inclusive, fazer a sua aposta durante o jogo. Mudar a sua aposta. Tem cashback para o Campeonato Brasileiro. São infinitas as possibilidades na BandBet. Agora a gente pega um avião, sai do aeroporto de Confins, em BH, e vai, olha só, para os Estados Unidos, Isa, mais particularmente para o Texas. Mas antes, quem vai aparecer por aqui? E antes do Texas, a gente vai para Nova York, porque o nosso correspondente está lá trazendo informações da NBA. E para falar de Dallas Mavericks versus San Antonio Spurs. Me parece um favoritismo evidente, mas vamos escutar a voz da consciência. Vamos escutar a voz da consciência. Eduardo Barão, clássico texano, hein? E o time do Dallas Mavericks se resume a 2 palavras. O Barão vai contar essa história para você. Fala aí, Barão. Grande abraço, direto de Nova York. Fala, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também no Brasil. Tem jogão nessa noite. Na disputa da Conferência Oeste da NBA, é o chamado duelo do Texas. De um lado, o San Antonio Spurs, do outro, o Dallas Mavericks. Os dois times estão em situações bem diferentes nessa temporada. O San Antonio Spurs é um favorito, quem sabe, conquistar o título lá do Oklahoma na Conferência Oeste, né? O San Antonio que tem o pivôzão Victor Wembanyama, uma figura que muita gente acha que nem é desse planeta, pelo tanto que ele tem jogado, pelo tamanho, é claro, e habilidade. O Wembanyama tá demais, é um time jovem, esse do San Antonio Spurs, que hoje está em segundo lugar na Conferência Oeste. E vai enfrentar um Dallas Mavericks em processo de reconstrução. O Dallas que tem a sua principal estrela, novato da temporada, o Cooper Flagg, que tem jogado muito bem, mas perdeu o Kyrie Irving machucado, talvez volte agora no meio da temporada, e acabou de trocar o pivôzão Anthony Davis, né? Aquele touro da polêmica com o Luka Doncic. O Davis estava no Lakers, foi para o Dallas e agora foi trocado com o Washington Wizards. Então são times que estão em 2 estágios diferentes. O Dallas em fase de reconstrução, quem sabe para vir melhor na próxima temporada. Já o San Antonio Spurs está muito bem armado. É um time que é difícil de bater e, para mim, é o favorito nessa noite no confronto contra a equipe do Dallas. Para mim, o San Antonio ganha essa partida. Um grande abraço para você. Até mais. E o San Antonio entrou em quadra ontem e venceu o Oklahoma City Thunder. Hoje vai estar mais cansado, né, Berna? Mas pelo menos vai estar embalado com uma vitória diante do atual campeão. Valeu, Eduardo Barão. Valeu, Barão. É isso mesmo. O Barão falou aí sobre essas 2 palavrinhas mágicas. Cooper Flagg, que vai ganhar o prêmio de Rookie do ano, né? O melhor jogador novato da temporada, certamente. Assim, ele tá jogando demais. Você sabe que o Dallas Mavericks perdeu para o Boston Celtics, jogando em casa. Ele marcou 36 pontos. Contra o Charlotte Hornets, ele fez 49 pontos. E o Dallas perdeu o jogo, é um novato, é um jogador muito promissor, tem apenas 19 anos de idade. E que triste fim, né, do Anthony Davis, né? Campeão com Los Angeles Lakers durante a pandemia, foi trocado pelo Luka Doncic, numa troca absurda de Dallas, e agora vai jogar no fraquíssimo Washington Wizards, né? Um fim de carreira triste para um monocelha, que era um pivô espetacular, mas sofreu muito com lesões, né? No time do Dallas Mavericks, que está fora da zona de play-in, inclusive demitiu o diretor esportivo responsável pela troca absurda de Luka Doncic por Anthony Davis. Por outro lado, como disse o Barão e como você disse, um San Antonio Spurs que é bem favorito, embora jogue fora de casa em Dallas, né, na American Airlines Arena, e aí a gente vê uma equipe, Isa, muito boa de perímetro, né? Ou seja, aqueles jogadores que atuam fora do garrafão.
né? A gente se refere aqui a Keldon Johnson, De'Aaron Fox, Julian Champagne, Stephen Castle, são jogadores muito bons. E o pivôzão tem 2,24 m, o Victor Wembanyama, jogador francês, que ainda vai dar muitas alegrias à torcida do San Antonio Spurs, que tem tradição em pivôs, né? Anteriormente, David Robinson, Tim Duncan, que formaram as Torres Gêmeas de San Antonio, conquistando, inclusive, título da NBA sob o comando do então técnico Greg Popovich, um dos maiores da história do basquete mais forte do mundo. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado mais uma vez à capa do site da BandBet. Isa, vamos no botão da NBA aqui. Bora. E a gente vai ter as melhores oportunidades para Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. O jogo vai começar às 10h30 da noite, como eu disse, em Dallas, a terra onde John Kennedy foi assassinado, hein? Que coisa. E aí, Isa, temos um favoritismo destacado aqui para o San Antonio Spurs, né? Foi o que você falou, os Spurs são muito favoritos para essa partida. Tá pagando 1,36. Vamos nessa. Vamos nessa, aqui não tem discussão, né? Não. Aqui nós concordamos, finalmente nós concordamos. Mas a democracia está aí. Está estabelecida, exatamente. Se você quiser ir no Dallas Mavericks, é por livre e espontânea vontade. Mas a gente não recomendaria isso não, né, Isa? É isso, exatamente isso. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia!